Gleison. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Quero convidar a igreja para se pôr de pé. Está fazendo uma oração para estar dando início ao nosso culto nesta noite. E em seguida, a nossa irmã Érica vai estar dirigindo o culto em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, meu Pai, queremos te agradecer por esta grande oportunidade, ó Deus, que o Senhor nos concede, de estarmos na Tua presença nesta noite, meu Deus, para louvar e adorar o Teu nome. Pai, te peço que toma a primazia desta reunião e que nesta noite, meu Deus, o Senhor opera em nosso meio, meu Deus, curando, libertando, ó Pai, batizando com o Espírito Santo, meu Deus, em nome de Jesus, salvando vidas, ó Pai. Pai, fique conosco, meu Deus, usa cada grupo, ó Pai, que for ter oportunidade, cada irmão, meu Deus, que for ter oportunidade, meu Deus, que o Senhor encha cada um do Teu poder, meu Deus, e que nós venhamos sair daqui não da forma que entramos, meu Deus, mas se chegamos tristes, que nós venhamos sair alegres, felizes, pelo poder, meu Deus, da Tua presença, em nome de Jesus, amém e amém. Nossa irmã Érica. Longe do Senhor andava, no caminho de horror, por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar,
371. 370. Oh, meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizestes por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de venturas sem fim. Mais grato a ti, aleluia. Mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Graça deste ao meu coração, e a paz e a fé, gozo celeste e consolação. Gratidão a Deus, né? Porque Jesus nos proporcionou estar aqui mais uma vez, por ter nos recolhido, né? Porque esse dia eu estava pensando de como minha vida estaria se Deus não tivesse me escolhido, se eu não estaria aqui na casa dele, né? Mas graças a Deus que Deus recolheu cada um de nós e a gente conseguiu chegar até aqui. Eu vou estar passando para o presbítero Isaac, que está fazendo a leitura da palavra e orando pela mesma, em nome de Jesus. Glória a Deus. Saúde a igreja mais uma vez com a paz do Senhor. Vamos estar lendo a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8,
E versículo 23, passagem bem conhecida da igreja, para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus. Mateus 8, 23. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, meu Deus, por esses louvores, por esta palavra, meu Pai, lida nesta noite. Pai, te peço que continue falando, meu Deus, nesta noite, usando cada irmão, Pai, que for ter a oportunidade. Derrama do teu poder sobre as nossas vidas. Meu Deus, em nome de Jesus, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amiga minha, e aí ela falando, né, que tá difícil e ela quer vir para a igreja, né, quer aceitar Jesus. Ela falando, né, que estava passando por algumas dificuldades, algumas lutas, né. Aí eu conversando com ela, né, chamando ela para vir para a igreja. E às vezes a gente vai passar mesmo por lutas, né, para que a palavra do Senhor se cumprisse, porque na palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a gente é mais que vencedores. Eu vou estar passando algumas oportunidades e a irmã Marta está com oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Vamos continuar adorando a Deus, irmãos, com o hino de número 456. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado. Para Deus me consagrou, como a pomba perseguida, e cansado estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem buscar abrigo seu. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado. Para Deus me consagrou, graça abundantemente sobre mim já derramou, onde abundou pecado, graça superabundou. Ele me abriu a porta
Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus, saúdo a todos com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Vou ler aqui em Lucas 10, 41. Foi a palavra desde ontem, que essa palavra está no meu coração. Louvado seja Deus. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Louvado seja Deus. Esta foi a palavra de Deus que estava no meu coração, que está ainda no meu coração. Louvado seja Deus, e que o Espírito Santo de Deus tem falado comigo através desta palavra. E às vezes nós vivemos numa correria tão grande das nossas vidas, né? Uma ansiosidade tão grande, tão tremenda, que às vezes nós não paramos para ouvir Jesus falar com a gente. Louvado seja Deus, uma família que Jesus Cristo amava. Jesus entrou na casa de Marta e Maria. Louvado seja Deus. Maria ali, Marta preocupada em fazer as coisas para os discípulos e para Jesus. Mas Maria sentou-se aos pés de Jesus para ouvir ele falar. Porque a palavra de Jesus, ela é uma palavra que enche o nosso coração de alegria, de paz e de refrigério. A minha alma, a tua alma, anseia pela palavra de Deus. Na maioria das vezes nós queremos fazer tanto para Jesus, mas também nós não paramos para ouvir ele falar conosco. Marta estava preocupada em fazer as coisas para Jesus, mas ela não se preocupou em sentar com Jesus. Às vezes o Senhor Jesus quer falar no íntimo e no profundo comigo e com você, nos ensinar o íntimo e o profundo, mas nós não paramos para sentar com ele, para ouvir a palavra dele. Estou falando isso porque eu tenho vivido, muito afadigada, ansiosa com muitas e muitas coisas, e às vezes a gente vai tendo aquela fraqueza espiritual, uma fraqueza que bate, e essa fraqueza espiritual ela vem quando nós não paramos para ouvir ele falar. Louvado seja Deus. E a palavra de Jesus, ela é uma palavra que vai nutrir a minha vida e a tua vida espiritual. Ela nutre a nossa vida espiritual de uma maneira tão linda, tão poderosa, tão maravilhosa, que pode vir as lutas, pode vir as dificuldades, pode vir fraqueza, pode vir o que for. É como o louvor que a gente louvou aqui nessa noite, né? É como a palmeira, bate, mas ela não quebra. Assim é nós quando nós ouvimos a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem um poder extraordinário em nossas vidas. Mas a palavra de Deus, ela só penetra no profundo e no íntimo do coração quando verdadeiramente a gente para ouvir ele falar. Hoje, quinta-feira, a igreja deveria, estar cheia. Mas muitas pessoas não vêm porque é somente uma quinta-feira. É somente mais um dia. Mas não sabendo que hoje Jesus senta aqui para falar conosco. Hoje Jesus está aqui para falar conosco. Hoje Jesus está aqui para encher o nosso coração. Às vezes nós pedimos: Senhor, derrama uma unção sobre a minha vida. Senhor, fala comigo. Senhor, eu preciso de uma porção dobrada da tua unção, do teu poder. Louvado seja Deus. A gente só pede assim, mas a gente não para ouvir ele falar. E dizer: eu estou aqui, eu quero fazer assim. Mas a fadiga está tanta que nós não paramos para ouvir a voz do Mestre. E que eu e você nessa noite venha parar para ouvir a voz do Mestre. Porque Ele está aqui nessa noite a falar. E se tu abrir o teu coração e dar ouvido o que o Espírito Santo diz, você vai sair daqui cheio
Louvado seja Deus. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. A irmã Ronéia está com oportunidade. Salve a igreja, na paz do Senhor. Estarei louvando o hino 545. Deus enviou seu Filho amado para me salvar, para doar, morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória. Irei pra glória ao meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Agradeço a poder do Senhor Jesus. A irmã Dina com oportunidade. Eu também cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? É uma honra para mim e para você estarmos aqui nessa noite. Uma noite de quinta-feira, mas não é uma quinta-feira comum. Como a irmã mesmo falou, nosso Jesus, ele se faz presente aqui em nosso meio. E eu e você que estamos ligados nas coisas do céu, nós já estamos sentindo, porque o nosso Jesus já falou com nós. Aleluia, Jesus. Eu vou estar meditando aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 18, do verso 35, que nos diz assim. Vou meditar aqui do cego de Jericó. E aconteceu que, chegando perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que é Jesus Nazareno que passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aleluia. E aqui no verso 41, Jesus dizendo assim, que queres que te faça? E ele disse: Senhor, eu quero ver. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Aleluia. E que nós sejamos, irmãos, parecido como aquele cego de Jericó. Quando nós estivermos passando por alguma coisa, por alguma luta que nós mesmos não conseguimos, nós devemos mesmo clamar e fazer como aquele cego de Jericó, clamar mesmo pelo nosso Jesus, porque Ele nos ouve. Ele nos ouve. Nessa noite não é diferente, irmãos. Vamos clamar o nosso Jesus. Aleluia. E assim eu agradeço minha muito rica oportunidade em nome de Jesus.
Aleluias. A irmã Regina está com oportunidade, logo em seguida a irmã Lurdinha. Todos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar o hino aqui. Duzentos e 91. O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar.
irmã Lurdinha. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. O irmão me ajuda a louvar esse hino 422. A glória e a honra do nome do Senhor. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar. O reino do gozo celeste que Deus tem para mim preparar. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, o meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará o lugar com os crentes de todas as idades. Do céu hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, o meu eternal vestuário do céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflita no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterro não há de passar, sepulcros jamais são erguidos, pra mortos não vão encontrar. Velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais astros do céu espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Jesus
rodeando de grande esplendor. Eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. Dado. O irmão Isaac precisou de atender ali um chamado e pediu para que eu trouxesse a palavra nessa noite. Glória a Deus. E eu quero então estar lendo aqui alguns versículos da palavra de Deus. Nós não temos pessoas nos visitando nessa noite, então, para tanto, não foi escrito aqui, por isso nós não vamos apresentar. Temos pedido de oração e no final do culto nós vamos estar orando. Duas pessoas que consta aqui pedido. Glória a Deus. Eu quero ler, irmãos, alguns versículos no livro, a carta de Paulo, capítulo de número 4, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 7. Alguns versículos nessa noite, diz assim, segundo os Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifesta também em nossos corpos. Aleluias. Glória a Deus. Ora nisso. Aleluias. Temos, porém, este tesouro, irmãos, em vasos de barros. Aí eu fiquei curioso, querendo saber que tesouro é esse que nós temos em vaso de barro. O vaso de barro sou eu, é você, é cada um de nós. E qual é esse tesouro que o apóstolo Paulo está se referindo para que ele trouxesse assim para toda a igreja? E aí eu pude ver aqui alguns versículos anteriores, ele falando em que enquanto que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, aprove Deus, através do Espírito Santo, ter apresentado Jesus para nós, ter dado a nós o conhecimento do Evangelho, o conhecimento da sua palavra, esse conhecimento que trouxe à nossa mente a luz que precisávamos para deixar o caminho das trevas e trilhar agora o caminho da luz. Mas estar na presença do Senhor, desse tesouro precioso que é o conhecimento das coisas de Deus, pois o próprio Senhor Jesus um dia disse: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas a sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Quantos homens que se dizem sábios, quantos homens que se dizem entendidos, estudiosos, pessoas que estão com seus nomes nas grandes galerias deste mundo, alguns têm o nome escrito na calçada da fama, porque é pessoa de grande conhecimento, de grande sabedoria. Alguns têm seu nome no livro dos Guinness, porque também se destaca em conhecimento, se destaca em sabedoria, se diz até ser gênio. Mas aí Jesus disse: graças te dou, Pai, porque homens que se dizem sábios, o Senhor ocultaste essas coisas, mas pessoas simples, humildes, pequeninos, o Senhor tem revelado. E aí eu fiquei me perguntando, o que o Senhor me revelou através do seu Espírito Santo? A um homem que estava destituído da glória de Deus, condenado a ir morar no inferno, fazer companhia a Satanás e todo uma terça parte de anjos que ele trouxe com ele dos céus,
que se tornaram demônios. E agora o Senhor traz para mim esse privilégio, se revelando a mim através do seu Espírito Santo, a luz do Evangelho genuíno, para trazer a nós a libertação daquela escravidão que pesava sobre nós. E hoje nós temos o livre direito e acesso de chegar na casa do Senhor, na presença do Senhor, e prostrar os nossos joelhos e o adorar e buscar a sua presença. Às vezes chegamos, meus queridos irmãos, como disse a irmã, um pouco meio que machucado, quebrado, sabe, cansado, abatido. De repente nós começamos a buscar o Senhor, começamos a buscar, a adorar, começamos a invocar o seu nome. E aí o Senhor começa agora a pegar da sua graça, pegar agora do seu poder e começa a derramar sobre esse vaso. E esse vaso que tem sobre a sua essência barro, mas agora começa a receber um pouquinho de Deus. E aí você começa agora a sentir alegria. Num culto como esse, irmão João, é normal que alguém sinta-se arrepios. É normal que alguém sinta-se o desejo de dar glória a Deus, de dar aleluia. Por quê? Porque aqui não é uma reunião de associação comunitária. Isso aqui não é uma reunião política. Isso aqui é um culto, aleluia, é um culto espiritual, é um culto intelectual em que nós adoramos aquele que é vivo, que vive e reina para sempre e está no nosso meio. Nós somos esse vaso de barro e que trazemos uma essência gloriosa que é a presença da Trindade Santa. Então, homens que tiveram seus nomes marcados pela história porque se destacaram, não teve o privilégio que os pequenininhos que nessa noite aqui estão, como eu, você, cada um de nós, tivemos, de receber Jesus e ter Jesus no nosso coração, e na condição de um vasozinho de barro tão simples, mas temos esse tesouro precioso que é o conhecimento de um dia e morar nos céus, através do que as Escrituras Sagradas têm nos revelado. Então vale a pena nós servir o Senhor, vale a pena nós estar no seu caminho, nos seus pés, adorando e servindo. Porque quantas vezes chegamos na casa do Senhor por mais cansados, por mais abatidos, mas de repente nós recebemos uma palavra pelo louvor, pela oração, pela a própria mensagem ministrada, e aí aquela pessoa que estava um tanto que abatido, um tanto que precisando do seu ânimo ser renovado, e aí passa a ser renovado. Glória a Deus. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Nesse mundo nós passamos por tribulações, nós passamos por angústia, agrúrias, perseguições, mas sabemos que o Senhor em todo o tempo Ele está ao nosso lado. Em todo o tempo Ele está nesse barquinho remando. Há momento que as águas estão calmas, estão tranquilas, mas há momento que as ondas começam a bater com ímpeto, começam a bater forte, e parece às vezes até que o barquinho vai naufragar. Mas sabemos que o Senhor que as águas respeitam o seu nome, o Senhor que o vento respeita o seu nome, o Senhor que todos os principados e potestades respeitam o seu nome, Ele ainda permanece no barco. E uma vez Ele nesse barco, as ondas não vai naufragar. Aleluias. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Quando eu vejo essa palavra que o apóstolo Paulo escreve, abatidos, mas não destruídos, Paulo agora volta de uma trajetória de evangelização, e dado momento, naquela ocasião, ele havia expulsado o demônio que possuía uma moça, e esse demônio usava aquela moça para adivinhar as coisas. Aí Paulo, ele expulsou aquele demônio, aquela moça ficou liberta. As autoridades que extorquiam as pessoas através daquele demônio na vida daquela pessoa começaram agora a perseguir e lançou Paulo na prisão. Paulo e Silas agora está dentro de uma prisão, sendo guardado por 4 quaternos de soldados. 16 soldados guardavam Paulo e Silas.
E a Bíblia nos diz que Paulo agora já tinha sido chicoteado, esbofeteado, já tinha sido moído, estava agora preso sobre um tronco. Ele, juntamente com seu irmão Silas, irmão na fé. E um olha para o outro, os dois totalmente destruídos fisicamente, mas eles carregavam dentro de si, no seu vaso de barro, essa essência gloriosa. E eles olham para o outro e dizem: vamos fazer o que, Silas? O que é que nós vamos fazer, Paulo? Estamos presos, estamos aqui manietados, mas a voz ecoava nos peitos de Paulo, estava livre, livre para adorar. E Paulo e Silas começam agora a cantar hinos, cânticos espirituais, começam agora a adorar o Senhor naquela madrugada fria dentro daquele cárcere, aquele calabouço. Eles começam agora a cantar louvores ao Senhor. E a Bíblia nos diz que os louvores de Paulo e Silas vai se ouvindo a larga distância. E a palavra do Senhor nos diz que naquela madrugada o Senhor envia um anjo. E o anjo do Senhor chega ali e destrói aquelas portas que mantinha eles presos. Se abriram as portas do cárcere, Paulo e Silas permaneceram lá dentro. E aquele soldado que guardava eles logo cuidou que ele havia fugido, então mandou que trouxesse ali um candeeiro, uma lamparina, e ao trazer, ele logo pegou a espada e quis se suicidar, ter a sua própria vida. Mas Paulo de lá de dentro ecoa dizendo: não te faça nenhum mal, porque todos nós aqui estamos. E aquele homem se aproxima de Paulo e lhe faz uma pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? Logo Paulo, ao ouvir, diz: crer no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Às vezes abatidos, mas não destruídos. O homem e a mulher de Deus, que traz sobre o seu corpo as marcas de Cristo, as lutas desta vida, as perseguições, às vezes deixa bem este homem, esta mulher abatido, mas nunca destruído. Você que serve ao Senhor, não te deixe vencer pelo mal, mas na oração, na leitura da palavra, no jejum, na perseverança, você vai vencendo este mal. Você jamais vai ser vencida pelo mal, porque você traz dentro de si este conhecimento da parte do Senhor, você traz dentro de si essa essência, você traz dentro de si a presença santa da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas ninguém nesta vida que não tem Jesus tem esse tesouro tão precioso. Por mais que as religiões falam, por mais que se pregue, por mais que se dizem, mas só tem esse tesouro quem tem Jesus como seu Senhor e Salvador. E o que mais me chama a atenção, meus irmãos, é que o Senhor, ele não faz acepção de pessoas. O mais vil pecador que chega aos pés dele e o aceita como seu Senhor e Salvador, esse mesmo que um dia lá fora estava tão tortinho que alguém chegou a dizer assim: olha, uma pessoa dessa tão torta que é, até a cinza desse pau será torta também. Isso não vale mais nada, isso não vai a lugar nenhum. Por mais que essa pessoa é tratada dessa forma pela sociedade, mas quando essa pessoa chega aos pés de Jesus Cristo, que nós o consideramos e temos ele como o bom carpinteiro de Nazaré, ele pega as ferramentas celestial e essa madeira, esse pau torto, todo enjambrado, que alguém olhava e dizia: até a cinza disso será torta. Este, quando passa pela carpintaria de Jesus, ele é moldado. E no final, mas dá um móvel tão lindo, tão brilhoso, porque somente Jesus tem essa essência. E aí ele pega aquele cachaceiro, aquele alcoólatra, aquele drogado, aquele prostituto, que estava lá fora nos pés a serviço de Satanás, sendo escravo do diabo. E aí o Espírito Santo convence e traz para a presença de Jesus. E aí Jesus pega aquela criatura e faz dele um servo. E aí já diz: já não mais será chamado de servo, mas amigo. E agora
Já não é mais chamado de criatura, mas filho de Deus, herdeiro do Senhor. E aí o Senhor agora faz uma transformação. E aquela pessoa que outrora levava a sua vida somente a fazer o mal e ao se destruir, essa pessoa agora começa a levar uma vida diferente, de obediência, uma vida de reverência à palavra de Deus. E a sociedade às vezes fica confusa sem entender o que de fato aconteceu a este, que era assim, era assado e agora está desse jeito. É porque Jesus encontrou com ele. A gente costuma dizer assim, ele encontrou com Jesus. Não, foi Jesus que encontrou com ele. E em uma das esquinas da vida, Jesus com mão forte, poderosa, tirou de lá e trouxe, resgatou. Andava sem vestes, com as vestes do pecado, e Jesus agora deu veste celestial. Não tinha um bom par de sapatos, Jesus agora deu as sandálias do evangelho da paz. Como falou aquele pai, traz depressa a melhor roupa, traz depressa o melhor calçado, o anel, e coloca sobre o seu dedo, a roupa sobre o seu corpo, o sapato sobre os seus pés. E aí Jesus fez como fez aquele pai, e restaurou a aliança com aquele homem que estava nessa situação. E aí pega esse vaso, limpa, restaura esse vaso. E o vaso, irmão, é tão precioso que na construção, na olaria, o Senhor, quando Ele vai tratar com o vaso, quando Ele vai fazer o vaso ele é feito de fora para dentro, de dentro para fora. A moldura do vaso, quando o vaso, lá o oleiro está trabalhando, que pega, coloca sobre a roda, o barro, aí o oleiro vai trabalhando naquele vaso, e o processo é de dentro para fora. É assim que Jesus vai tratando com a gente, irmãos, de dentro para fora. A libertação vai começando de dentro. Aquele coração que era só para guardar mágoa, ira, rancor do irmão, porque aquele irmão era assim, era assado, aquela alguém da minha família era assim, era assado. Aí Jesus vai limpando. E esta palavra que é água, essa palavra que transforma, vai efetuando uma obra tão gloriosa. E aí o vasozinho vai sendo feito, vai sendo moldado. Glória a Deus. Mas há momento que o vaso precisa ser refeito. E quando o vaso é refeito, o bom é que ele está na casa certa, na mão do profissional certo, que é o oleiro Jesus Cristo. Então que nessa noite nós nunca o recusemos de passar quantas vezes for preciso pela olaria do Senhor. E quantas vezes for preciso ser refeito pelo Senhor, devamos ser refeitos. Porque tudo é para a honra e a glória do seu precioso nome. O vaso é de barro, mas o tesouro é de Deus. O conhecimento que Ele nos deu, para que um dia nós adentramos as mansões celestiais, foi Deus que nos deu. O homem por si, ele não tem nada, se de Deus do céu não lhes fosse concedido. Foi Deus que deu a nós o conhecimento das Sagradas Escrituras, o conhecimento de quem é Jesus, que é o Espírito Santo, como fazer para ir morar no céu, qual é o caminho que devemos seguir, se é o caminho estreitinho, se é o caminho largo, se é o caminho da vida, se é o caminho da morte. O Senhor deu a nós esse entendimento. Diferentemente daquele que ainda não teve o conhecimento das coisas de Deus. E aí eu lembro do saudoso irmão Jair Pires, e ele canta um dos hinos, não é? E um daqueles hinos diz que eu comparo a vida de um homem sem Deus como uma folha seca caída no chão, tombada pelo vento, João. O vento leva de um lado para o outro. O homem sem Deus é assim. E aí nós escutamos aqueles colegas nossos lá no dia a dia no trabalho, né? Dizendo, porque eu fui na tal festa ontem e não estava boa aquela festa, e de lá eu já apanhei para outro lugar. Olha a folha seca sendo levada. Aí de lá não estava boa, eu já fui para outro canto. O homem sem Deus é assim. Vai numa festa ali e diz que a festa não está boa, e de lá já põe para outra festa. De lá, e assim vai. Mas o homem que tem Deus na sua vida, a mulher que tem Deus na sua vida, é diferente. Dá o horário de se arrumar para vir para a igreja, corre lá, já começa a se arrumar, se preparar, prepara a janta mais cedo, já se ajeita mais cedo. O homem do mesmo jeito,
salvo nós que chegamos tarde do trabalho, né, João? Já chegamos todo dia. E aí, mas sabemos que temos esse compromisso de vir para a casa do Senhor. Não somos mais uma folha seca. A Bíblia diz que nós agora somos como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá os seus frutos nas estações, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, porque os ímpios é comparado com uma folha seca que o vento leva e joga de um canto para o outro. Mas Jesus teve de misericórdia de mim, de você, e Ele continua tendo de misericórdia de todos quanto dá lugar à voz do Espírito Santo no seu coração. Então vamos, irmãos, a tempo e fora de tempo, pregar a palavra do Senhor, porque ainda tem muitos que pertencem a esse redil, e convém buscar e trazer para cá. Porque assim como nós um dia era uma folha seca também, que vivia pelas noitadas da vida, e Jesus nos chamou, nos resgatou, Ele também quer fazer isso com aqueles que se encontram nessas condições. E cabe a mim e a você levar a palavra do Senhor. Então, que você valorize, porque Deus, que diz que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Esse tesouro tão precioso nesse vaso de barro. Ao versículo 6 aí anteriormente. Então, glória a Deus por isso, o conhecimento. Nós temos o conhecimento. É triste quando você depara com alguém que não conhece nada, e tudo que vê, tudo que entende, só entende pelo lado da carne, não entende nada das coisas de Deus. São verdadeiros meninos no conhecimento de Deus. Mas a igreja de Jesus não. A igreja de Jesus tem sido bem alimentada, tem sido bem nutrida com a palavra, com a oração, nutrida com os louvores, com os ensinamentos. Isso é que tem mantido nós de pés. A palavra de Deus, o ensinamento, traz sobre nós um alicerce firme, e que não deixa essa casa ser levada pelas ondas quando bate com ímpeto sobre ela. Mas quem não tem o conhecimento das coisas de Deus é aquela casinha que foi construída na areia, e a primeira chuva que dá, a enxurradinha que bate ali, já começa a causar uma erosãozinha ali nos pés daquela parede, e de repente aquela parede cai. Mas graças a Deus por isso, e que o Senhor trouxe para nós esse conhecimento. E aí o apóstolo Paulo diz àquele homem: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aquele homem naquela madrugada creu em Jesus. Esse conhecimento chegou ao coração daquele homem, aquele vaso de barro, e agora chega também essa preciosidade, e não só ele, mas toda a sua família recebeu o conhecimento das coisas de Deus e foram salvos para a glória do Senhor. Então, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Quando sentirem-se abatidos com as circunstâncias da vida, faz parte. Agora, destruído, não. O servo de Deus, ele jamais será destruído. As lutas vêm, as lutas passam, mas vamos continuar firmes nos propósitos que Deus tem para nós. Aleluia. Então, você, meu irmão, minha irmã, eu não sei de que forma você chegou aqui nessa noite, mas uma coisa eu sei, que você não vai sair da mesma forma que aqui você chegou. Por que, irmão Luiz, eu não vou sair da mesma forma? Primeiro, porque você já participou de um culto como esse, ouviu os louvores, participou das orações, está ouvindo a palavra. Segundo, porque a Bíblia diz que Jesus em nenhum momento ele despediu ninguém de mãos abanando. Em nenhum momento. Mas não é obrigação dele. Mas é porque aqueles que se aproximam do Senhor, aqueles que buscam o Senhor, ele disse: olha, vós sendo os maus. O filho chega e fala: pai, me dá um pão, você não vai dar pedra? O filho chega e diz: pai, me dá um pedaço de peixe, e você não vai dar uma serpente? Vós, homens, nós sendo maus. Imagina agora nós chegamos na casa do Pai Celestial, aí nós vamos sair com as mãos abanando? Não. Então tenha por certo que nessa noite, aquilo que tu veio buscar, tu vai levar de posse no nome de Jesus, porque Ele está no nosso meio. Amém, irmãos? Eu quero convidar a amada igreja para se colocar de pés. E nessa oração nós vamos orar por Dona Maria e Maria. Duas Maria aqui no pedido de oração. Amém? Glória a Deus. Continuar orando pelo pastor.
Irmã Gilvinha, glória a Deus, né? Estão em viagem e vamos continuar orando. Glória a Deus. E orar um pelos outros. Amém? Então curva a sua cabeça e vamos orar agradecendo a Deus. Querido Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, o teu Filho amado, nós agradecemos o Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Agradecemos por este culto, pelos louvores, as oportunidades. Agradecemos o Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito ao nosso favor. Não merecemos, mas carecemos da tua misericórdia. Deus, conceda a cada um dos teus servos e servas uma noite de um sono tranquilo e reparador. Nos dê, ó Deus, amanhã um novo dia de paz, bênção e vitória. E que as portas que estão fechadas se abram, porque o Senhor tem a chave que abre e ninguém fecha. Como também o Senhor tem a chave que fecha e ninguém abre. Então abre portas, meu Deus, que meu irmão e minha irmã está orando e pedindo ao Senhor. Coopera conosco nesse momento de oração e responda a esse homem, a esta mulher, de acordo com o seu pedido e a sua necessidade, segundo Deus, a tua vontade. Pai, nessa noite oramos pela vida do pastor, da irmã Gilvinha, por onde os teus servos andarem, o Senhor esteja guardando e livrando, e abençoando o retorno deles para a nossa cidade. Pai, fica com cada um de nós. Nós agradecemos o Senhor também pela chuva que o Senhor tem mandado para a nossa região. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito ao favor de cada um de nós. Assim nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Faz assim com as suas mãos. E o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo, permaneça com essa amada igreja, não só agora, mas sempre. Todos digam amém.